Robert Joseph Flaherty foi um cineasta estadunidense nascido em 1884. Nascido em uma família de imigrantes, Flaherty é filho de Robert Henry Flaherty, um protestante irlandês e explorador de Minas, e Susan Klockner, uma católica alemã. Juntos, eles tiveram 7 filhos. Influenciado pela profissão do pai, que admirava desde jovem suas idas ao extremo norte do continente americano, Flaherty se formou como explorador, cartógrafo e geógrafo entre os anos de 1910 e 1916. Robert Flaherty também se tornou guia especializado do Sir William Mackenzie, um empreiteiro e responsável pela construção do caminho de ferro transcontinental, a Canadian Northern Railway. Assim, em 1913, em sua expedição para explorar a costa oriental da Baía de Hudson, Sir Mackenzie lhe propôs que filmasse as coisas mais interessantes que ele visse, e Flaherty levou uma filmadora Bell & Howell que funcionava à manivela. Chegando lá, ele ficou tão intrigado com a vida dos Inuit, uma nação indígena esquimó, que acabou esquecendo seu trabalho original de exploração. Quando Flaherty retornou para Toronto, tinha mais de 9.000 metros de filme. Porém, na sala de edição, houve um acidente. Uma fagulha de seu cigarro entrou em contato com o filme, que era de nitrato altamente inflamável. Seu filme foi parcialmente destruído e suas mãos ficaram queimadas. Mesmo que seu material de impressão tenha sido salvo e exibido diversas vezes, Flaherty não estava satisfeito com o resultado. Ele dizia: "Isso foi totalmente inepto. Simplesmente uma cena disso e daquilo. Nenhuma relação, nenhum traço de história ou de continuidade. E isso com certeza entediou a audiência. Certamente me entediou." Em Hollywood, fazer isso em Hollywood, né? Refazer um filme do zero. Isso é difícil, acontece, mas é difícil. Pode quebrar um estúdio, mas aí a gente tá falando de filme pipocão, de grande massa, para as massas, né? Então, assim, tem ônus e consequências. Mas tem vários casos em Hollywood de filmes que mudaram de diretores, tiveram que refazer cenas. Mas não só isso, gente. A gente tá falando de um documentário. O processo de documentário é refazer coisa, gente. É o roteiro ser refeito. É importante ter um roteiro para documentário, eu não estou dizendo que não é. Pelo amor de Deus, não mudem minhas palavras. Mas muito documentário também é feito no processo e também na montagem. Então, coisas são refeitas à torto e à direito. Então, isso acontece o tempo inteiro e documentários ainda mais. Flaherty estava determinado a retornar ao Nordeste do Canadá para gravar um novo filme sobre a típica vida de um Inuk e sua família. Em 1920, após conseguir o apoio financeiro de uma companhia de peles e bens de luxo chamada Revlon Frères, ele foi capaz de começar as filmagens do que seria considerado o primeiro longa-metragem documental, Nanook of the North. Por mais que hoje tenhamos conhecimento das controvérsias do filme, no período em que fora lançado foi um sucesso de bilheteria, saudado pela crítica dos Estados Unidos e no exterior, além de ter inspirado muitos outros documentaristas a tentar seguir o sucesso de Flaherty, filmando povos primitivos pelo mundo. Nanook é o primeiro filme do Flaherty. Ele é um filme de extremo sucesso comercial, tanto que vai ser dito, ele nunca vai conseguir recuperar ou fazer o mesmo sucesso que o Nanook tinha feito, mas ele sempre vai tentar almejar, e ele tinha conseguido uma linguagem de cinema. O Nanook, ele tem suspense, ele tem emoção, ele tem a caçada, né, tem uma perseguição, tem clima, tem clímax. Então o filme ele tem uma linguagem hollywoodiana muito grande, independente dele depois ser considerado um documentário. Com o grande sucesso de seu filme, Flaherty conseguiu um contrato com a Paramount e parte para a Polinésia para documentar a vida tradicional dos polinésios com Moana, de 1926. Em 1931, por sugestão de John Grierson, Flaherty se envolve no projeto sobre pescadores na ilha de Aran, chamado Man of the Aran, documentando suas rotinas diárias. Seu último filme de longa-metragem foi Louisiana Story, um semi-documentário sobre o oleoduto nos Pantos da Louisiana, financiado por uma grande empresa. Flaherty, por mais que tenha sido intimamente estudado na história do cinema documental, é cercado de críticas e controvérsias sobre a autenticidade dos acontecimentos em seus filmes. Agora, vamos voltar e ver as principais críticas.
Em Nanook of the North, ele procurou entre a aldeia o personagem que mais combinaria com a história que desejava contar, mudando o nome do ator para Nanook, pois achava que seria melhor para o marketing do filme. Lembremos que a esposa dele era importante nesse sentido, a Frances, porque se ela não tivesse um histórico, né, de assistencialismo e etc., não teria se pensado em se perguntar por um objeto de estudo, teria se pensado em eleger um objeto, um personagem que vai vir a ser o Nanook e voltar para se contemplá-lo. Além de ter montado toda uma família falsa para ele e alterado os métodos de caça daquela época, que eram com rifles, para a caça manual, assim colocando os atores em diversas situações de perigo. Ele também encenou a cena final em que a família supostamente corre risco de vida e precisam encontrar abrigo rapidamente. O iglu não era totalmente fechado, pois Flaherty precisava da entrada de luz e para que a câmera pudesse também fazer um bom enquadramento. E Melanie McGrath descreve que, enquanto vivia no Northern Quebec, pelo ano em que ocorriam as gravações, Flaherty teve um caso com a atriz que interpretava a jovem esposa do Nanook. Alguns meses depois, ele voltou para os Estados Unidos e ela deu luz à filha que ele jamais conheceu. Josephine nasceu em 25 de dezembro de 1921 e foi uma das Inuit realocadas para uma pequena comunidade nos anos 50 por conta das difíceis condições de vida. Flaherty nunca discutiu sobre o assunto. O Flaherty ele alterou muitas coisas da realidade para caber, encaixar na sua narrativa. Então aquilo ainda era um documentário, aquilo ainda era realidade, o quanto ele manipulou para poder existir, o quanto ele distorceu a realidade, fez uma desfeita para com seus objetos de filmagem para poder fazer aquela narrativa hollywoodiana. Então, essa discussão ela é viva até hoje. Ou se, por exemplo, o filme manipula demais para a linguagem hollywoodiana e tira a essência e a representatividade daqueles que ele deveria retratar. Tem inúmeras questões. Linguagem, estética, escolhas são críticas até hoje para documentários. Como em seu filme anterior, Flaherty voltou a escalar locais que ele considerava artistas em potencial e fotogênicos para os papéis, incluindo a criação de relações familiares fictícias para o seu filme Moana. Ele também montou cenas para que práticas exóticas antigas da cultura fossem ensinadas como se ainda fossem atuais. Enquanto na época os samoanos usavam roupas ocidentais devido à influência de missionários cristãos, Flaherty convenceu seus artistas a usarem trajes tradicionais de pano de tapa, enquanto as mulheres ficavam sem vestimentas na parte de cima. Ele também encenou um ritual de iniciação para jovens samoanos, para a fase adulta, no qual um jovem líder passou por uma dolorosa tatuagem tradicional samoana, uma prática já não mais utilizada na época. Após um ano na ilha de Arran, ao largo da costa irlandesa de Galway, rodando o filme Men of Arran e absorvendo a vida irlandesa, ainda assim Flaherty fez os moradores da ilha reencenarem práticas de pesca há muito tempo abandonadas para a câmera. E mesmo com as acusações de inautenticidade, foi entusiasticamente recebido e recebeu muitos prêmios, incluindo o de melhor filme de 1934 no Festival de Veneza. O seu último filme de longa-metragem foi Louisiana Story, um documentário ficcional sobre a construção de um oleoduto nos pântanos de Louisiana. O filme foi financiado por uma companhia petrolífera, em que ilustra a vida de um rapaz que trabalha neste ofício, dando relevo poético às relações humanas e ao seu enquadramento na natureza. Certos críticos acusaram-no de disfarçar neste filme a exploração humana com formas lúdicas de expressão. Quando Flaherty regressou a Londres, não havia mais projetos. Em 1939, ele e sua esposa Frances regressaram aos Estados Unidos, onde passaram o resto de sua vida, terminando mais 2 filmes. Robert Flaherty morreu em Dummerston, Vermont, em 23 de julho de 1951, de trombose cerebral. O seu trabalho continua a ser comemorado no Seminário Anual Flaherty, inaugurado por sua viúva em 1954. As cenas filmadas por Flaherty para os seus filmes britânicos permanecem entre as mais belas da história do cinema documental. Entretanto, não anula sua alteração direta na cultura e harmonia nas imagens, trazendo locais escolhidos por ele para aparecerem em seus filmes. Essas ações levaram os filmes de Flaherty a muitas vezes serem considerados docuficção. Ele é o inventor da docuficção, ou docudrama. Docudrama, tecnicamente falando, é mais, por exemplo,
reencenação. Sabe telejornal, quando mostra uma reencenação de fatos que aconteceram? Aí mostra um desenho no computador de um cara entrando e assaltando um lugar, ou mostra um ator entrando e assaltando o lugar ao invés da cena real. Essa reencenação é docudrama. Ele reencenava coisas, reencenava, mas esse não era o cerne da dramaturgia dele, era muito mais docuficção. Ele reescrevia o documento, o registro histórico. Então, docuficção, eu prefiro. Se ele, em 1926, vai ser cunhado como pai do documentário, porque o Grierson vai lá, vai ver o filme dele, Moana, né? Em 1926 ele viu Moana. Aí ele vai no jornal, no New York Sun, e escreve, o Grierson escreve sobre o filme do Flaherty e diz: isso é um documentário. Vai chamar aquilo de documentário. Depois vai ter 1000 brigas com o Flaherty dizendo que ele alterava a cena, alterava a realidade. Mas chamou aquilo de documentário e era um documentário. E até hoje muitos documentários manipulam a cena e manipulam a realidade e reescrevem. Mas isso não quer dizer que não alcance uma verdade, não alcance uma catarse. Que o público não alcance uma verdade, uma catarse junto com aquela manipulação. O Flaherty, ele vai sim legar esse olhar e essa curiosidade da cultura de outrem, etnográfica, antropológica, que vai ser levada por N outros cineastas adiante. Então, ele tem muitos legados, ele é importantíssimo para a história, não deixa de ser. It takes good land to raise a house like this.